Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e nesse instante eu vou começar a bater um papo com vocês, fazer uma ministração sobre relacionamento e convívio. Nós sabemos que há uma necessidade e nós precisamos, na verdade, fazer da nossa vida algo novo. Já tem pessoas entrando, o Vanderi Miranda entrou, a paz, meu filho, o Nilson Fernandes entrou, a paz, Vanderi, o Fábio Luiz Oliveira Lima, o Fabinho de Campinas, meu amigão, a paz, meu filho, que Jesus te abençoe. E nós estamos agora para fazer essa ministração. A irmã Maria Cláudia entrou sobre relacionamento e convívio. Nós queremos nos basear no quê? Naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ainda tem cura para os relacionamentos. Se você que entrou quiser e puder, compartilha já a nossa live aí para outros aproveitarem, depois fica divulgada. A Karina Jackson entraram também. Deus abençoe vocês por estarem aí atentos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre relacionamento e convívio. Você que pode, pega a sua Bíblia para você acompanhar, ou pega aí no celular. O celular também é uma arma legal. Aleluia, a paz, Fabinho, que Jesus te abençoe. A Drica Leres entrou, a paz, Drica, que Jesus te abençoe. E nós vamos falar nessa tarde com fé. Por quê? Porque nós não podemos continuar aceitando relacionamentos rompidos, uma vez que a Bíblia fala que quem perseverar até o fim será salvo. A Bíblia fala dos remanescentes. E para ser, por exemplo, cristão remanescente, ele tem que, no mínimo, estar com a sua vida no estado saudável, ou para ser arrebatado, ou para ir se encontrar com Jesus, que é uma coisa que as pessoas não fazem. Muitas pessoas estão dizendo, o Senhor vai demorar para voltar, ainda falta muita coisa. Falando das profecias, não. Mas nós temos que pensar que fora a ideia do Senhor voltar, a espera do Senhor voltar, a verdade do Senhor voltar, não é só uma ideia, tem também o pressuposto da nossa ida. Não é verdade? Então, a irmã Keila Claudino entrou, a paz, Deus te abençoe, a Suelen entrou, nós vamos estar falando do relacionamento e convívio, vai ser bênção para a tua vida. A irmã Suelen é de Santa Bárbara, a Paula e o Arthur entrou, a paz, Deus abençoe vocês, a Jennifer Silva entrou, a paz, que Jesus te abençoe. Compartilhem essa live. Nós vamos meditar, então, em 1 Coríntios, no capítulo 13. É um tema muito conhecido e nós vamos procurar desenvolver ele da melhor forma possível com a ajuda do Espírito Santo, para que nós tenhamos uma vida diferente. A paz, irmão Paula e o Arthur. Aleluia. 1 Coríntios 13, 1 diz assim. Olha que texto muito, muito lindo, e a palavra de Deus nós temos que ver como infalível. E aqui Paulo dá um ensinamento. Ele diz assim, e agora passo a vos mostrar um caminho muito mais excelente. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tivesse o amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. A expressão grega para a questão do amor está falando no Novo Testamento por mais de 100 vezes no sentido sacrificial, no sentido de doar-se. Então, relacionamento e convívio é exatamente isso, sacrifício. É exatamente isso, se doar. Você lembra quando duas pessoas se amam e se respeitam, que elas decidem casar, que elas começam a correr, elas abrem quanto ganham, eu estou ganhando isso, eu estou ganhando aquilo, até dividem, eu compro isso, você compra aquilo, para nós nos casarmos, para nós formarmos uma família. Tudo isso começou num relacionamento, se for falar de um relacionamento entrado pelas portas, onde os pais soube, onde a igreja soube. Ainda se você estiver vendo este vídeo e não é um cristão, mas pelo menos houve comunicação do seu casamento e tudo foi feito de comum acordo, porque a relação é uma coisa tranquila, o relacionamento é uma coisa saudável,
o Felipe Honorato entrou, e nós queremos, então, falar que sobre esse amor doador, sobre este amor sacrificial, um amor que supera todas as diferenças, um amor aqui que não se enquadra em muita coisa que nós vemos hoje. Por exemplo, nós temos que aceitar, nós temos que compreender. E aqui, quando eu falo de língua, no texto, a Bíblia fala ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. A língua, a palavra glossa, no grego, ela tem vários significados, mas vamos dizer assim, de afinidade incerta. A língua, por exemplo, por implicação, quer dizer, língua especialmente ou naturalmente adquirida. Você nasceu num lugar, você sabe que a sua forma de falar é aquela, você foi aprendendo pelo convívio e tem aquela língua definida como seu dialeto. Mas a Bíblia fala, por exemplo, 14:11 de Romanos, que toda língua confessará Jesus Cristo. Quando fala de toda língua confessará Jesus Cristo, está falando que seja pessoas da fé ou não da fé, todos terminarão confessando Jesus Cristo como Senhor. A diferença é que uns para condenação, porque não vai suportar o juízo, e nós que estamos lutando pela salvação e seremos, nós vamos ser salvos e vamos confessar, porque nós vamos estar vendo face a face aquilo que hoje nós vemos, como diz Paulo, por um espelho. O pastor Ricardo Freitas, meu amigo de Araras, entrou. A irmã Cleusa Soares entrou. Ô, pastor Ricardo, saudades do senhor também. Fica conosco, nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento e convívio, baseado em 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, quer dizer, se doar, se sacrificar para manter as relações. Não estamos dizendo que com isso não tem relacionamentos que acabe, mas não seja por nossa causa. Eu não estou falando de família, estou falando de amizade, estou falando no geral, que às vezes tem pessoas que não estão preparados. Então, quando se fala do relacionamento e do convívio, nós estamos falando também de outro detalhe, comunicação. Nós estamos falando da abençoada da comunicação. E nós sabemos que desde a queda humana, quando ela começou a falar com a serpente e a serpente distorcendo a verdade, e ela tentando se justificar, foi ali que veio a queda dela. Ela deu do fruto para Adão, que voluntariamente comeu, e ali nós vimos os seres humanos com dificuldade de relacionamento com o próprio Deus, ainda que apareceu o perdão, a misericórdia, a graça e a sentença da serpente logo ali, né? Porque já foi sentenciada. Eu acho muito lindo Deus falando para a serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher. E às vezes há algumas, vamos dizer assim, algumas maneiras maliciosas ou mal intencionadas de dizer que mulher fala demais, que mulher não tem freio na língua. Isso aí é uma associação meio que abstrata entre a mulher e a serpente. Toma cuidado com isso, né? Então, quando nós olhamos para a história exatamente do relacionamento e do convívio, nós vemos em Gênesis 11, por exemplo, Deus dividindo todas as línguas, porque todas as pessoas falando a mesma língua estavam todos no mesmo intento de entendimento, de construir uma torre e chegar onde Deus estava. Não queriam chegar pela fé, não queriam chegar pela obediência, queriam chegar por obras. Estou só tirando um pouco assim, contextuando rápido, para eu chegar exatamente aonde eu quero falar com você nessa tarde. E olhando de uma forma geral, dependendo, a partir dali você vai vendo que foi dividindo povos, e eu sei que Deus, na divisão das línguas, já deu compreensão para o povo daquela época, mas tudo aquilo que Deus divide causa um determinado desconforto, por um lado que quer seguir e pelo outro que não quer. Por exemplo, o próprio Deus usa Amós dizendo assim: andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. A irmã Roberta Kelly entrou, Paulo Henrique Felício entrou também, a paz, amados.
Então, quando você vai olhando que Deus divide essas línguas, supondo que tenha da linguagem que Deus dividiu por grupos iguais, eu acredito que Deus não deixa ninguém solitário. E este se revoltou, porque agora não compreendia e tal, e outro tentando, vamos tentar ver o que aconteceu, se a chegar em Deus, cria-se uma revolta. A mesma coisa, eu penso assim, por causa do reino de espírito. A Bíblia fala assim, que treva e luz não combina. Pode encontrar um cristão tremendo e um ímpio e começar a se relacionar por afeição, por afetos, começar um relacionamento até na boa ideia de constituir uma família, mas com o tempo vai ter-se problema, porque a divisão da linguagem e a fé é uma linguagem, vem do Senhor. O Maicon Talarico entrou, a paz, meu amado, Deus te abençoe. O Bruno Donati entrou também, que Deus te abençoe, querido. Então, nós estamos vendo aqui, desde Gênesis, que a compreensão de relacionamento e de convívio, ou de, vamos dizer assim, como comunicação, depende muito do estado emocional de uma pessoa, do seu estado de fé e do seu estado emocional. Desde ali nós vamos vendo, por exemplo, que por causa da corrupção do gênero humano, e as feridas, o ego, nós vemos que às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Às vezes você fala uma coisa para o mal, a pessoa não discerne. Às vezes você fala uma coisa para o bem, a pessoa não aceita porque acha que você está querendo se intrometer na vida dela. Isso, por exemplo, eu quero que você que namora, é noivo, é casado, pensa nisso. Às vezes uma explicação já faz o beiço, a tromba cair, um mau entendimento, uma coisa simples, deixa a pessoa totalmente, vamos dizer assim, irada, revoltada, uma coisa mal explicada pode gerar divisão, não é verdade? Nós ainda não estamos nem falando de perigos como da falso testemunho e outras coisas. Então, a irmã Cristiane Alves entrou também, a paz, querida. Nós vamos vendo que cada pessoa tem opinião própria, desde que a pessoa não se relaciona bem com Deus, ou desde que a pessoa tem um ego grande, mesmo sendo cristão, ela tem hoje, por exemplo, divergência com Deus, nós vemos todo dia. Quantas pessoas você vê que um texto da Bíblia fala assim, aí ele tenta a inimizade com Deus, ele não quer se relacionar bem com Deus, se comunicar bem com Deus, nem ter um bom convívio, é o que ele te fala, varão, mas a cultura mudou. E ontem eu estava pregando um pastor Uziel em Rio Claro, a paz, pastor Uziel e a família, Assembleia de Deus Vila Nova. Eu dizia para eles, o problema é que o crente não entende que a Bíblia, a palavra de Deus, e Deus é contra a cultura do mundo, portanto o cristão é contra a cultura do mundo. Contra a cultura que eu digo assim, ele é sempre o oposto do mundo, porque senão o evangelho não transformava, não precisava regenerar se fosse para ser uma coisa adequada a Deus se adequando à pessoa, e não a pessoa se adequar na nova criatura proposta em Deus pela salvação. Então, quando você vai olhando, por exemplo, a pessoa, ela tem lá aqueles hábitos, aquela maneira de ser, que ela tem as opiniões próprias. Mas eu não penso assim. Então, ele vai ter divergência com Deus. Varão, mas você não pode levar a Bíblia à risca. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia é contra a prostituição e a poligamia, certo? No Brasil, não tem lei que legaliza, mas já tem polígamos aparecendo em programas de televisão e as pessoas aprovando como se fosse de boa. Até jogador famoso, esses dias, estava lá que casou com as 2 mulheres. Lá no Oriente, se permite, dependendo do lugar, ter mais de uma mulher, seja por tribo ou seja por lei. Mas se a palavra de Deus for chegar para aquela nação, transliterada a palavra como ela é, numa perfeita transliteração, a poligamia é pecado lá. A prostituição, que é pecado no grego transliterado da palavra para nós aqui,
vai ser prostituição no país onde a prostituição é tido como profissão, como os políticos brasileiros querem profissionalizar a prostituição, a quebra da família, o espírito de imoralidade em homem e mulher que não é fiel a ninguém e por dinheiro faz qualquer negócio. Então você precisa entender que tudo isso é quebra de relacionamento com Deus. E todos os que se envolvem em coisas assim estão quebrando o quê? Seu relacionamento, seu convívio e a sua comunicação com Deus. Na igreja de Coríntios mesmo, quando foi um dos motivos de se mandar tirar o véu, é porque as mulheres lá, muitas delas iam para o templo da Afrodite, deusa do amor, se prostituía e lá exigia que se rapava o cabelo. Quando elas iam à noite para o culto, porque estavam oprimidos, precisando da palavra de Deus, que tem muita gente hoje que vai na igreja só pegar a palavra como autoajuda e não se entrega, não se converte de jeito nenhum, aí elas botavam o véu. Então, era uma das maneiras de ocultar que era uma prostituta que estava no culto. Olha que coisa para você ver. Nos crentes tem até o linguajar de dizer assim, vamos tirar a capa, Deus vai tirar a capa de crente. A Angélica Pessoa, de Araras, entrou, o Fábio e a Daniela entrou, a Maria e Paiva entrou, e a Maria está lá na Bolívia. Paulo Luna entrou. Então, nós temos aqui toda uma estrutura para nós entendermos melhor o relacionamento. O que é o relacionamento e as complicações dele? Eu vou dar uns exemplos bem simples aqui, tá bom? Opiniões divergentes de Deus vai ter opinião divergentes dos seres humanos. E uma igreja que não tem doutrina, lá dentro, ela tem opiniões divergentes, porque seus líderes não ousam a opinar com sinceridade em coisa de família. Enquanto Deus preserva coisas, eles Enquanto Deus... hoje nós vemos o povo de Deus dividido. A Bíblia fala, irmão, que não é para se embriagar, mas a Bíblia não fala que não pode beber. Vou te dar um exemplo. Todo mundo que começa a beber, falou um pouco mole, ainda que não caia, ou ficou meio vermelho, ou um pouco mais animado, ou um pouco mais depressivo, a bebida já alterou o seu estado emocional. Ele já não está no seu convívio comum. Nós já não estamos relacionando com a mesma pessoa. Essa é a verdade. A paz, irmão Paulo, que Jesus te abençoe. A paz, Angélica, que Jesus te abençoe. Aqui, quando você olha, por exemplo, então, para o comportamento do ser humano, vamos lá, não dar o braço a torcer. O que seria essa ideia de não dar o braço a torcer? Mesmo descobrindo que é um direito da pessoa. Então, quer dizer, roubar direitos alheios. Então, isso, como uma relação vai ir? É uma relação nesse nível de não dar braço a torcer, e às vezes o casal não dá braço a torcer, e vão relevando muito, vamos dizer, amontoando o aumento da ferida. O estrago, amontoando ferida sobre ferida, inclusive na cabeça. Quem já teve caroços na cabeça que falou assim, meu Deus, o que é isso? Que coceira, principalmente quando você rapa aqui do lado do cabelo e tal, dá aqueles carocinhos lá que diz que é coisa do sangue, depende do que come. Mas tem coisas que é dolorida, tem coisas que é muito complicado e o ser humano não entende. Vanessa e o Bruno entrou, a paz do Senhor, que Jesus os abençoe. Outra coisa que é complicado no relacionamento, olha bem, mentir para sobressair. Quando uma pessoa mente para ocultar seus erros, para sobressair, ela é o quê? Medo da punição, da exortação. Então, é rejeitar a restauração do seu caráter. É se tornar irreconciliável. Um cara difícil de convívio. Uma mulher difícil de convívio. Você entende o que é isso? Às vezes a gente não está fazendo a leitura por discernimento espiritual do que está acontecendo. A pastora Paula Regina, do Novo Vênzio, tem culto lá hoje. Lá no Novo Vênzio, o Ministério Cristo é a Libertação. Pastora Paula não é só uma pastora, é uma amiga da gente. A paz, pastora, que Jesus abençoe, viu? Compartilhe a nossa live, pastora. E aqui eu coloco uma outra ideia que eu achei muito importante. Falar uma coisa querendo dizer outra. É a malícia.
Então, quer dizer, você pode ver que no meio de uma língua, de uma comunicação, existem palavras que as pessoas não entendem por falta de cultura. Existem palavras que ocultam situações. E existe o próprio caráter envolvido nas palavras, no relacionamento, no convívio, na comunicação, porque as pessoas podem mentir, podem ocultar. Por exemplo, um mentiroso que mente para o cônjuge, ele está com problema só de falar? Não, ele está com problema de caráter e na alma. Ele é fingido, ele é hipócrita, ele não é sincero. Ele já quebrou o juramento do casamento de amar fielmente até a morte separar. Então, as pessoas, às vezes, quando se separam, num namoro, noivado, casamento, pais e filhos que não estão bem, eles começam a falar, nossa, mas era só pouca coisa, por causa disso gerou tudo isso. Não, é um estopim de um convívio. Existe uma sequência de coisas que foram acontecendo, ou a pessoa ouviu sem reação. O que acontece? Que nós temos que se entender que as pessoas também têm dificuldade na comunicação e no relacionamento por timidez. As pessoas têm dificuldade por feridas, por medo, tá entendendo? As pessoas têm o hábito de afrontar por palavras, de dar indireta por palavras. Todas as questões de expressões das pessoas, elas estão ligadas a relacionamento e convívio. Então, como ter um bom, ótimo ou perfeito relacionamento? É aí que nós vamos concluir. 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que tine um sino que ressoa. Conclusão, seria uma barulheira que não me preencheria, que eu não seria feliz, ainda que se comunicasse bem, mas não tivesse amor. Amor o quê? Doador. Amor sacrificador. Envolvido, as pessoas não sentem, não pegam a liga. Então, relacionamento, convívio, comunicação, palavras e atitudes. Atitudes que mostram que as palavras são verdade, porque tem pessoas que falam uma coisa, mas as atitudes é de outra. Tipo, vou mudar, vou mudar, vou mudar, e nunca muda. Não tem quem aguenta um tipo de pessoa assim. Eu falo para você por experiências que tive na vida. Experiências variadas, diversas, em vários setores. Depois, as pessoas fazem uma leitura contrária. Nossa, o pastor... Não. O pastor tem obrigação de ir até o fim das situações. Mas não significa que em tudo o pastor está errado. Existem lados. Tudo existe lado. Então, entenda o seguinte. O ser humano, como ter um relacionamento bom, ótimo, perfeito? A primeira coisa que você nunca pode esquecer é que ainda que o ser humano hoje é cristão, agora piorou o ímpio, ele vem de natureza caída. Ele vem de natureza imperfeita. Ele vem da necessidade de todo dia se entregar ao Senhor e permitir o Senhor transformá-lo ou transformá-la em uma nova criatura. Portanto, como nós viemos de uma queda do original e estamos sendo refeitos em Cristo, é bom entender que um relacionamento ele é cheio de situações abstratas. O que é uma coisa abstrata? É uma ideia e um conceito. E nas pessoas, muitas delas têm ideia do que se deve fazer no relacionamento, no convívio e na comunicação, mas não faz. Ah, ele não faz, eu também não faço. Essa mulher não faz nada, eu também não vou fazer mais nada. Então, o problema dos relacionamentos é que as pessoas estão abrindo mão da perfeição que existe nele. E você pode ver que todo crente que tem dificuldade de relacionamentos familiares, com amizades, ou é mais apegado ao mundo do que à vontade com Deus, o primeiro lugar que mostra que ele é ruim de relacionamento é na postura de fé. Dificuldade para orar,
dificuldade para ler a Bíblia, dificuldade para participar das questões internas da igreja, um grupo de jovens, um grupo de senhoras, um grupo de senhores. Você pode ver que tudo aquilo que está fora do princípio do relacionamento, e quando se fala de relação com o ímpio, já que o amor é ágape, doador e sacrificador, então a primeira coisa que nós se relacionamos com as pessoas é na fé, levando a Cristo, vendo uma nova vida. É estranho cristão indo buscar relação no mundo. Lá não tem sacrifício. Não, mas ele está indo comigo na igreja, está indo para Jesus, mas já tem algo que pesa o emocional. O emocional. Você pode ver que uma pessoa que entrega o coração a Jesus e o cônjuge não vai, ele tem dificuldade. Só que uma pessoa, quando vai com a outra para a igreja porque começou num relacionamento, ele não está priorizando primeiro Jesus, ele priorizou a ida dele não pela necessidade da salvação, mas por causa da pessoa a qual ele acompanha. Ah, mas é um passo. Ah, então quer dizer que o sacrifício de Cristo não liberta. Quer dizer que o sacrifício que liberta é seu beijo, seu abraço e a cama com a pessoa? A Raquel Almeida entrou, a Raquel é minha filha, né? A paz, Raquel, Deus te abençoe, que Jesus te dê uma tarde de vitória. Falando aqui sobre relacionamentos, a parte abstrata da comunicação, por exemplo, precisa, nós sabemos, está na ideia, está no conceito. Na filosofia, por exemplo, já fala que o abstrato é o difícil de compreensão, porque não tem, sem dado, vamos dizer, sensorial de conceito. Na filosofia, a filosofia é uma matéria tão complicada para quem estuda, observa você que estuda, que a ideia da filosofia é sempre pegar uma coisa e levar por várias vertentes. Por exemplo, a Bíblia fala para não adorar coisas dos céus, figuras do céu nem da terra, a não ser o próprio Senhor, que é Espírito. Estou contextuando. Você vai falar para uma pessoa que se diz filósofo, estudado, ou que crê em filosofia, que vai pregar na Índia, porque lá eles não vão para o céu, eles estão adorando animais, sabe o que eles vão falar? Mas é a maneira dele externar a fé dele. Quer dizer, é por isso que o Evangelho manda fazer discípulo, porque é a contracultura. Tem que mudar os relacionamentos, tem que mudar o convívio, tem que mudar a maneira de se comunicar com Deus e com o mundo. Essa é uma verdade que está sendo difícil e por isso as pessoas estão sofrendo e caindo na fé. Por quê? Porque eles acham que dá para ser crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Wesley Francisco Santos Tomás entrou. A paz, Wesley. Essa quarta-feira que passou, estive lá na Assembleia Betel. Menino, gente boa, pastor Alas e toda a Betel. Um abraço para todos vocês, viu? Ótimo final de tarde de domingo. Novamente juntos, né? Graças a Deus. A Raquel mandou a paz. Deus te abençoe também, filhota. Aqui você vai olhando, por exemplo, então, que quando nós falamos de uma relação, nós temos que pegar aquilo que está na ideia e no conceito e deixar ser fruto do Espírito em nós e começar a manifestar isso. Falar a língua dos homens. Ah, estou convivendo, eu perdoo. Mas não tiver o fruto lá dentro, externado, na ideia, num conceito firme. Porque tem cônjuges que é totalmente diabólico, porque a hipocrisia, o fingimento vem do pai da mentira, o diabo. Na frente do cônjuge fala uma coisa, por detrás, irmão, está malhando, armando cilada. Eu falo para você porque como eu disse, de diversos estilos de relacionamentos nós vemos isso, até obreiros traindo obreiros. A Bruna e o Murilo entrou. Então, como nós vamos ter um ótimo, um bom ou um perfeito relacionamento? A primeira coisa, então, é pegar o abstrato, deixar ser fruto do Espírito, obedecer o que o Senhor fala e deixar aquilo. Mas o Senhor falou, né, que no final dos tempos, trair-se-ão mutuamente. Deus não mandou você ser traíra. Os remanescentes, a igreja que vai subir e vai estar vivendo os conceitos do Senhor. O David Henrique entrou, a paz, amado. Tem uns nomes
forte aí, hein? Então, que Deus abençoe o senhor e toda a família. Aqui, para você ter uma ideia, quando se fala de relacionamento, de convívio, então estamos falando de comunicação, por exemplo, quem consegue perdoar? Só pessoas pacientes. Você pode ver que pessoas que não conseguem perdoar, ela tem alguns demônios com ela. Ou o demônio da impaciência, ou o demônio da autopiedade e da autocomiseração. Aí você fala, mas pastor, é muitos anos. Eu entendi. É o que eu disse já, que às vezes nós vivemos remoendo as feridas, acumulando feridas. O marido sabe o que a mulher abomina, mas continua fazendo. A mulher sabe o que o homem abomina, continua fazendo. Os pais sabem o que não deve fazer diante dos filhos, continua fazendo. Os filhos sabem o que desagrada os pais, continua fazendo. E quando eu falei de contracultura, quem não viu a live, veja inteiro, pastor Valmir Ferreira, pastor da AD Nossa, lá no Recanto dos Laranjais. Isso. Eu ouvi falar que está muito bonito o salão aí. Que Jesus abençoe toda a amada igreja que está junto com o Senhor, zelando da fé, zelando da família, zelando, né, levando para esse mundo caído aí uma mensagem poderosa para resgatar os últimos rabiscos antes da volta do Senhor, né? E nós, olhando aqui, por exemplo, então, o perdão é para a questão de pessoa paciente. Você pode ver que as pessoas impacientes, quando elas tomam o topo de não perdoar alguma coisa, daqui a pouco você está vendo ela fazer coisas piores do que ela fala que o outro fazia. Então, você pode ver que às vezes nós queremos, a Bíblia dá uma versão que um abismo chama outro. Conclusão, pega um buraco na rua pequeno, vai deixando. Com o tempo de sol, aquele buraco vai achar a terra que vai rachar. Não precisa nem chover para aumentar a cratera. Você já parou para analisar isso? Então, às vezes, os relacionamentos, eles estão moldados por muita coisa sobrecarregada e as pessoas não perdoam. Então, quem não perdoa é o quê? Ou ela é impaciente, desequilibrada, ou ela é uma pessoa de autopiedade e autocomiseração. Cai em depressão e na mão de outros demônios. Pastor Valmir, eu falo com o senhor pelo zap, eu vou sim, vou atendê-lo sim, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos resolvendo umas questões de condução, eu estou precisando, me ajude em oração, que eu preciso de um carro, entendeu? Eu não nego entregar o que é dos outros, mas eu tive que mandar para a justiça uma vez que estava sendo injustiçado em algumas questões. Deus abençoe, viu? Deus abençoe mesmo. Aqui também, eu gostaria que você entendesse que a pessoa ser agraciada, receber o que não merece, ela tem que, a partir dali, fazer de tudo para uma relação dar certo. Vou tentar explicar melhor essa parte. Nós somos agraciados por Cristo, recebemos vamos dizer assim, o imerecido. Nós recebemos o valor imerecido. O que nós temos que fazer num relacionamento? Agraciar a pessoa. E os pais e filhos, filhos e pais, os irmãos da igreja estão cansados de ser agraciador. Simplesmente, se um entrar na porta da igreja, ele ou ela achar que não foi com a cara, já recua, se retrai, e nós somos feitos para fazer discípulo. Eu acho interessante que os que se acham a parte boa da laranja está se mostrando a mais podre. Isso é que é o triste dos relacionamentos. Você pode ver que as pessoas que mais reclamam quando você vai atender, os pastores que estão me vendo sabem disso. Vem lá, reclama do marido ou da mulher. Vai ver se ele aplica a parte de recebeu a graça, está frutificado por Deus. Estamos falando dos evangélicos. Se ele está aplicando na função. E a Bíblia fala que no final trairiam-se mutuamente, os homens seriam amantes de si mesmos, e esse tipo de igreja não sobe. Esse tipo de pessoa que tem esse tipo de alma, que sabe coisas no abstrato, a palavra está lá dentro confrontando, ou por ego, ou para pagar mal com mal, não executa a sua função, é impossível ir morar no céu dos remanescentes, no céu dos que permanecem até o fim para ser salvo. É impossível, é inconcebível
porque Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, mas todos que entram pela salvação passam pelo mesmo processo de regeneração. Ou o Espírito Santo transforma só você e Deus abriu uma cláusula para mim. O pecado no Esaú é impossível de ser mudado, então eu vou deixar aquele negão com aquela berebona, mas tipo assim, um exemplo, do pastor Valmir, Deus cobra. Do pastor Esaú, não. Já o pastor Esaú pode ser um negão mais pá, usa óculos, então ele pode ter essa brecha. E já o pastor Valmir, ele põe na fornalha para ir para o céu? Não, meu irmão. Deus não faz acepção para a salvação, mas o processo de regeneração é obrigatório a todos. Então, esses problemas de relacionamento dentro da igreja estão mostrando uma igreja mal regenerada, ou pior, rebelada, que é o que nós falamos muito lá, dá uma olhada, que todas as pessoas, quando Eva tentou se justificar para a serpente de astúcia, distorcendo a palavra, e Eva tentando se justificar para a serpente, foi dali que ela pecou no seu relacionamento, convívio e comunicação com Deus. Foi dali, irmão. Ou Deus não seria fiel para fazer ela multiplicar a espécie sem dores do parto? O Manuel Rodrigues entrou, a paz. Daniel Couto, a paz, Daniel. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, veja bem, tem relacionamentos que só está indo bem porque uma das partes tem o amor ágape e se sacrifica e se doa. Você pode ver que hoje as pessoas falam isso abertamente. Quem já viu aquela mulher que fala assim, meu marido é um santo, eu nem sei como ele me aguenta. Querendo dizer que se tivesse possibilidade dela casar com ela mesma já teria se divorciado dela. Você já viu aquele relacionamento que às vezes o homem fala, rapaz, se não fosse minha mulher, eu não sei como essa mulher me aguenta. Rapaz, o que ela está dizendo? A única pessoa que é agraciada nessa relação, que tem o perdão, que tem a paciência, que tem o dom de Deus de estar aplicando o convívio, a comunicação nesse relacionamento, é ela. Você está entendendo? Agora, irmãos, olha outra coisa do relacionamento, dar chance, oportunidade, passar aflições juntos, acreditar no desacreditado, é pegar o quê? O abstrato, a ideia e o conceito do mandamento bíblico de perdoar, de relevar, de lutar para o quê? Preservar a própria vida com Deus e a própria instituição de Deus, no caso, família. No caso de namoro, já não tem essa obrigação. Está tudo torto no namoro. Por que você vai fazer a loucura de ir para o cartório? Eu já vi pessoas falar para mim, pastor, eu não vou desmarcar o casamento porque já ganhamos tudo. Eu falei, devolve. Pastor, mas a festa já está paga. Perco o dinheiro, mas não perca a vida. Pastor, casou. Irmão, e a vergonha de divórcio com 27 dias? Divórcio é vergonhoso para qualquer tempo de casamento. Mas, irmão, eu já tinha visto o casamento acabar com 29 dias. Esses dias eu vi um acabar com 27, 25. 25 dias. Você acredita? Entendeu? E aí vem as mentiras do mau relacionamento. Relacionamento e mau convívio com Deus e mau comunicação. Depois a pessoa vai questionar, por que Deus permitiu? Mas, e Deus permite o que está torto ser consumado torto? Você está entendendo? Aqui nós temos que ver o seguinte, toda palavra dita e praticada por quem falou, ou a oportunidade dada por palavras que não é utilizada, quebra o quê? Fundamentos da relação. E eu quero terminar só te falando algo muito mais complexo sobre isso. Algo que é bom ponderar. Como ter? Como ter? Aí vem a questão, um bom, um ótimo, um perfeito relacionamento. Tem que partir de mim. Tem que partir de você. Se eu for comparar o que eu já vivi
o que foi ruim, ou comparar as atitudes da pessoa agora, possivelmente será uma relação problemática. É por isso que Jesus deu uma regra de amor, dito assim: amai o próximo como a ti mesmo. Esteja bem, esteja preparado, esteja frutificado. Pegue o conceito, os mandamentos, a doutrina divina e aplica primeiro para você mesmo, sabendo que substitui essa, eu não vou fazer porque ele ou ela não faz, por, Senhor, é por amor do Senhor naquela vida e o meu amor que eu vou aplicar esse mandamento que diz, destrona Satanás. Ainda que não destrona do coração dele, mas destrona da relação. Porque Satanás quer duas pessoas em guerra. Você está entendendo? Satanás quer duas pessoas feridas. Satanás quer duas pessoas dentro de casa que não conversam. Filhos que não conversam com pais, pais que não conversam com filhos. Satanás quer vizinhos que não conversam. Satanás quer ovelhas que têm uma raiz na igreja, mas não tem diálogo com seus líderes, ou não gosta dos irmãos. Vai lá, ouve, vai embora e não participa de nada. Rejeitados por causa, de repente, da sua própria atitude. Então, nós temos que pensar aqui que toda palavra dita tem que haver uma prática. E toda prática mostra a consistência do caráter e da palavra que saiu daquela vida. Você pode ver que não tem como ser diferente palavras e obra, porque quando uma pessoa vai falando que ele não faz, quando aparece, aí pronto, desmorona a relação, quebra-se a relação. Então, para falar a língua dos homens, vamos colocar, primeiro lugar que eu tenho que falar bem é com Deus. E dentro desse relacionamento, convívio e comunicação com Deus, eu já sei que treva e luz não combinam. Então, para as trevas, eu amo quem está em treva no amor ágape, de sacrifício e de doação do evangelho, respeitando, perdoando, mas eu não vou atar em aliança, julgo desigual. Aí, depois de saber que no relacionamento da igreja, dos membros da igreja, cada pessoa está sujeita ao quê? Ao seu temperamento. Cada pessoa está sujeita ao quê? Às dores da sua alma. Tem pessoas que ela está, vamos dizer assim, esgotada. A pessoa está, vamos dizer assim, num estado emocional que ela entende tudo errado. Ainda que está certo, ela está num desgaste, num estresse espiritual que ela não consegue executar mais. O que tem de pessoa que sabe que tem que mudar alguma coisa, por exemplo, você já viu aquela história, irmão, precisa fazer isso, perdoar ciclano ou beltrano. Ah, irmão, eu estou orando para Deus me dar força. Mandamento não tem que orar para Deus fortalecer, tem que obedecer. Ah, irmão, eu sei, irmão, que eu tenho que parar com isso. Eu estou orando para Deus me libertar. Não, você quer ser liberto? Senhor, no teu nome, a partir de agora, eu vou executar uma vida de libertação nessa área, para que o teu nome seja glorificado. E Deus vai te dando uma resposta. Agora, você tem que pensar que o poder da vida e da morte está na língua. E lembra que a comunicação tem a parte abstrata, a parte da ideia e do conceito. Por que muita gente vai mal? Ela pode não falar a palavra da derrota, mas na mente dela e nos sentimentos dela está a derrota. Ela pode não falar para as pessoas as ofensas de que ela pensa na pessoa, mas está na mente e está no coração. Porque palavras revelam o que está no caráter. Revela o tipo de temperamento, o tipo de personalidade. Então, nós temos que pensar que mesmo se relacionando com os irmãos, tem uns que vêm todos chumbados de outra igreja. Tem crentes que virão com 30 anos de fé distorcida, 40 anos de fé distorcida. Nós temos que, quando detectar uma dificuldade na pessoa de relacionamento, de convívio, de comunicação, entender que o princípio do evangelho é fazer discípulo e começar a dar o melhor do nosso sacrifício, da nossa atenção para essa pessoa, da nossa doação
procurando nós estarmos no controle espiritual, assim, o Espírito Santo nos controlando, e pelo fruto do Espírito, Gálatas 5:22, domínio próprio, por isso que eu disse controle espiritual, está mostrando para essa pessoa, como Paulo falou em 1 Coríntios 13:1, eu vou ensinar um novo caminho, que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, tem pessoa que no culto ele já foi selado com a promessa, se o fogo descer, ele vai falar em línguas, mas ele é murcho, atrofiado, ele é triste, ele é um crente sem sal, não é luz. Assim, parece que ele prefere viver nas trevas, ela prefere viver nas trevas. Ainda que eu falasse a língua dos homens, tem pessoas que você vai conversar com ela de cultura, ele sabe da igreja, ele sabe da Bíblia, ele sabe, mas é só ali, fora disso, tudo muito restrito, tudo muito obscuro na vida da pessoa. E uma coisa que me assusta é churrasco. Nossa, irmãos, com toda a vênia aos senhores e às senhoras. Eu estava num churrasco fora há poucos dias e participei de um, depois participei de um outro. Irmãos, no churrasco de crente, chegou glória, aleluia, daqui a pouco os crentes estão falando mal de crente que você não conhece. Tipo, lá na minha igreja tem um irmãozinho, lá na minha igreja tem não sei o quê. Ixi, tem um obreiro na igreja, eu estou em desacordo com o pastor. Irmãos, seja feita a sua vontade, oração do Pai Nosso, relacionamento, convívio e comunicação na terra como no céu. A Bíblia fala que quem fala demais tem perturbação. Pessoas perturbadas, só tem nome de crente, carteirinha de crente. O relacionamento, o convívio da comunicação dessas pessoas. Eu fiquei olhando pelo churrasco, estou falando de churrasco recente. Eu estava fora, viajando e participei de uns 3. Irmãos, é rapidinho. Falatórios e falatórios, mas, irmão, o pior é quando estão falando coisa tonta, coisa que cabe lá à pessoa. Não estamos nem falando de pecado, de um jeito da pessoa ser. E o bom relacionamento é aquele que respeita os limites e os direitos das pessoas. É pessoas de convívio, comunicação, que ela vai demonstrando, que ela vai convivendo. A Bíblia fala sobre relação, convívio e comunicação. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurado o quê? Os pacificadores. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas não viveríamos afligidos. Por quê? Porque no momento de uma relação tensa, de um convívio sem comunicação, a gente se apega em Deus, faz a nossa parte. E se não tiver resposta, uma hora aquela pessoa vai se dar numa atitude que às vezes te surpreenda, mas é necessário. É necessário. O salmista Davi até disse uma coisa, falando de amizades. Ele disse, foi Davi, não foi Deus. O que usa de engano não permanecerá na minha casa. Ele estava dizendo, meu relacionamento, meu convívio e meu estado de comunicação será sempre priorizando Yahvé. Ainda que ele caísse, e ele não deixava homens manipulá-lo. Então, observe quem arruma julgo desigual. Já é passivo de manipulação, porque no começo as pessoas até seguem, mas depois não. Imagina, por exemplo, irmão, esse casamento que está sobre juramentos, a irmã Cleusa Nunes, a paz, minha amada, Deus abençoe, que está sobre juramento, eu vou melhorar, eu vou mudar. As pessoas, eu já ouvi isso a meu respeito, né? Aí eu falei para a pessoa, quantas vezes você prometeu mudar e quantos anos faz que você ocultamente comete as mesmas atitudes? A pessoa baixou a cabeça. Nós fomos ter um diálogo e a pessoa tentou colocar só o que ela sentia. Aí eu falei, mas isso procede de mim? Eu não fiz isso lá. É nós dois que sabemos. Agora, desde quando eu estou esperando você para isso, para aquilo outro? Sua palavra não tem autoridade, não tem poder para mim. Então, você tem que entender que na arte dos relacionamentos, pacificar, irmão, é entrar no meio da guerra. Bem-aventurados pacificadores. É entrar no meio da guerra. E isso serve para nós ministros. Porque os ministros também estão andando sobrecarregados de tanta correria. O dia voa.
atropela-se cultos. Às vezes nós não temos tempo para ganhar alma e temos a dificuldade de pastorear. Nós precisamos estar atentos, porque ser pacificador é entrar no meio da guerra. Pegar o país armado aqui, o outro país armado ali, ou se não, 3 países armados, mulher de um lado, marido do outro, filho do outro, e você entrar ali no meio e começar a fazer a negociata pelo Espírito do Senhor e pelos fundamentos do relacionamento, do convívio e da comunicação. Agora, a Bíblia diz assim, ó, sobre comunicação. As pessoas lêem a oração do Pai Nosso e termina ele sem ler inteiro. Você viu, né? Pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deveria ler mais para baixo, porque se não perdoar os devedores, as dívidas deles, o vosso Pai que está no céu também não perdoa a vós. Por que a igreja não lê, ora um pouco mais? Senhor, pois tem o reino, o poder e a glória, amém. Eu invoco o poder dessa palavra viva em nome de Jesus, porque uma vez que o Senhor me perdoa, eu recuso a reter alguém no meu coração, recuso e diga nome, recuso reter o Esaú, reter o notebook, reter o computador, reter o celular, porque senão, Senhor, eu vou estar com problema de relacionamento, de convívio e de comunicação com o Senhor. E isso se aplica depois ao casamento, que se os dois estiverem rompidos, a irmã Ana Paula Lima, missionária Ana Paula, entrou, a paz, filha. Se os dois não estiverem em comunhão, enxergando as fragilidades, o vaso mais frágil, as limitações, as orações são impedidas. Você observou que oração impedida está falando de relacionamento, de convívio, e quanto casal de obreiro que você conhece, ou de irmãos, que é uma bênção para os outros, mas a vida deles é uma derrota. Derrota porque nunca mexeram no miolo. Eu tive a ousadia de mexer e conversar em público. Não aceito para o ano que vem a desgraça que eu vivi até aqui. Ponto. Senhor, o Senhor é meu advogado, o Senhor é meu juiz, está nas tuas mãos e o Senhor age. E não fui atrás, eu deixei mover. É simples assim. A irmã Ana Paula trabalha na área da saúde, está em plantão. Que Jesus te dê força, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Entendemos que, de repente, a senhora precisa sair de novo, né? Uma folguinha de paciente. Mas que Jesus te abençoe, depois a senhora vê a live completa. Então, nós estamos falando o quê? De relacionamento, convívio e comunicação, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, fosse um poliglota. Tem pessoa que é boa para negociar, rolista, e não estamos falando de pessoa que enrola os outros. Pessoas boas, bom vendedor, que vende, fala a verdade do produto, bom para... Mas tem lá dentro dele as suas deformidades. Tem dentro dele as dificuldades de ser. Então, como eu disse para vocês, o evangelho é contra a cultura do mundo. O evangelho é contra o mundo. Nova criatura não tem aliança com o mundo, ela é contra. Ela vai levando uma outra cultura. Ela vai levando um sacrifício da salvação que se doou para resgatar e transformar vidas. Porque você está vendo pessoas falando, mas isso é no tempo de Cristo. Pessoas tentando modernizar o evangelho. É por isso que nós já temos aí até igrejas contemporâneas. Poste, casa com poste, lâmpada, casa com lâmpada. Você está entendendo? Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o senso da priori. Então, relacionamento, convívio e comunicação. É uma coisa simples, é uma coisa gostosa. E aí, como eu disse para você, pegando a parte abstrata, a ideia e o conceito e transformando pelo fruto do Espírito em atitudes que partam de você. E eu vou falar algo que eu falo em todo encontro de casal. Você pode ver que no juramento do casamento você jurou pelo teu caráter e não pelo caráter da outra pessoa. Você promete amar? Aham. Na alegria e na tristeza? Aham. Você promete ser fiel? Aham. Nenhum momento o juiz, nem qualquer ministro religioso te perguntou, você promete porque ela ou ele te ama? Você promete ser fiel só se ela ou se ele for? Não. O seu juramento foi pelo seu caráter. Então, a tua postura na relação família, a postura na relação namoro, noivado, a postura de pais para com filhos, porque a Bíblia pede no decorrer de Efésios 6 para os pais não provocar a ira dos filhos. Assim como pede para os filhos,
Obedecer vossos pais no Senhor. Quer dizer, por causa de você que diz que tem fé, tenha você o princípio do fruto. Você pode ver que a aliança é voto. Tudo que fala a respeito de fé e assumir postura é nosso caráter. Nós juramos por ele, não por causa dos outros. Permanecer até o fim, será salvo. Tem pessoas que dizem que se desviou por causa de A e B. Não, se desviou porque perdeu a identidade cristã. Perdeu o relacionamento, o convívio e a comunicação com Deus. Porque ninguém aceitou a Esaú para ser salvo. Aceitou a Jesus Cristo, o Deus Filho que se fez homem, e a sua relação na fé começou com ele. Ainda que o Esaú tivesse te ensinado alguma coisa. É tempo de nos curarmos para ter relacionamento sadio, porque com esses conceitos errados de relacionamento, muitas pessoas seriam surpreendidas se Jesus viesse ou se ele fosse. Lembra-se disso. Arte dos relacionamentos. Guarda isso. Não fique só esperando Jesus vir. Lembre-se que podemos ir. Estamos sujeitos a ir. Nós estamos vendo que, em mal súbito, Jesus tem recolhido no corpo dele até criança. E se fosse olhar pela lógica da minha idade, eu tinha 3 vezes mais idade do que aquela garota, do que aquele garoto. Os irmãos dos lugares sabem do que eu estou falando. Com todo o respeito, se tiver algum familiar, estou falando de salvos dos seus filhos, ou quem sabe seu sobrinho salvo que partiu há pouco tempo. Se fosse olhar pela minha idade, a lógica, então era eu ir. Mas ela, aquela criança foi, aquele jovem foi, aquela adolescente foi, aquele ancião foi. Então, nós temos que mexer não só com a possibilidade, com a verdade, que Cristo pode vir no nosso tempo, na nossa era. Nós temos que estar preparados, porque nós podemos ir. É esta a minha preocupação. É por isso que eu tenho que me dedicar ao meu quarto aqui. Quando eu estou em Pirassununga, me debruço ao meu quarto lá, sempre acompanhado, porque eu estou tendo a oportunidade de fazer as coisas corretas, e você que está livre tem a oportunidade de fazer as coisas corretas. Você que está em relacionamentos conturbados tem a chance de passar a viver corretamente. Você pode passar, a partir de hoje, esse relacionamento para bom, porque é o começo de você se readministrar, não esperar das pessoas, mas você ir. Depois deste bom vai ficar ótimo, porque você vai ver o fruto em si, e depois vai ficar perfeito, porque você vai estar livre em Cristo, indiferente dessas pessoas ficarem com você, seja amigos, parentes, quem quer que seja, porque o próprio Senhor Jesus falou de relacionamento priorizado nos conceitos do céu. Se alguém não deixar pai, mãe, mulher e filho por amor de mim, não é digno de mim. Outra linguagem. Se o seu pai, tua mãe, sua mulher, seus filhos te abandonar, rejeitar você por causa da tua fé em mim, e você me rejeitar, você será condenado eternamente. Porque não vai chegar lá, Senhor, eu ficar sem meu pai, sem mamãe, sem titia, por isso eu rejeitei seu sacrifício na cruz, para eu ficar com eles. Aí o Senhor fala, veio do pó, voltou para o pó e para o fogo eterno. Então vamos orar, que Deus nos dê a consciência e relação, parte de Deus para conosco, de nós para com Deus, e o restante precisa do ágape, do sacrificial, doador, respeitando as limitações, as doenças, os vermes, as más vontades dos restantes, pagando preços de injustiça, porém, em pé. Walter Rissecourt entrou. Irmão Walter, a paz, amado, faz um tempo. André Moreira, a paz. Cristiano Silva, Deus te abençoe. Irmã Cleus Oliveira, Jesus abençoe. Vamos orar. E você que não viu essa live, pensa nesse estado da sua relação. De repente você está culpando o marido culpando a mulher, ou os pais culpando os filhos os pais, culpando o pastor da igreja, os irmãos da igreja. Quem sabe você já tem carteirinha, como eu falei ontem lá no congresso, pastor Osiel Vila Nova, Assembleia de Deus Vila Nova, lá em Rio Claro. Eu, há pouco tempo, conheci um irmão que ele já foi membro de todas as igrejas, pastor de todas as igrejas. Tem uma pia assim de carteirinha. Aí eu brinquei com ele, falei, agora eu quero fazer um convite especial para o senhor. Quer ser membro do corpo de Cristo e aceitar Jesus? Porque é impossível todo mundo ser perfeito, todo mundo ser imperfeito e só ele perfeito.
Na verdade, é aquilo que eu te falei do relacionamento. Quando o demônio da malícia entra no homem, ele vê mal em tudo e pensa mal de tudo. Não perde o senso, perde o dom do discernimento de espírito e o senso da consciência. Passa a ser manipulado por demônios. Então, quem sabe você está pensando demais no que te fizeram, então você está vendo que você não está se amando. Estou em depressão, estou me sentindo um zero. Tem pessoas que têm o desprezo de falar que está se sentindo um lixo. Quem sabe você está com dificuldade de perdão. Quem sabe você está numa guerra e não sabe o que fazer. Então, primeiro busca Deus, se relaciona bem com Deus para voltar a ser um pacificador, entrar no meio do conflito e intermediar conflito. E essa é a função de ministros. E eu alerto os ministros a isso. Por isso que Deus nos dá armadura. E vamos orar para que o Senhor nos dê relacionamento, convívio, porque se nós queremos ser a igreja que será arrebatada, ou em caso de ida aí para o céu, nós temos que estar sabendo se relacionar conforme a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Jesus um dia chegou a orar e falou assim: Pai, nenhum dos que o Senhor me deu eu tenho deixado de se perder. Aqueles que o Senhor colocou para mim cuidar, eu tenho cuidado. Cristo está dizendo assim: Pai, ainda que eles vão me negar, ainda que outro vai duvidar da ressurreição, ainda que vão me crucificar, mas o que depende da minha parte espiritual, eu não tenho deixado me contaminar com cultura de herodiano, de fariseu, nem de escriba, e muito menos de gentios. Então, estabilize a tua fé, estabilize a tua fidelidade, estabilize Kamalassai, que eu mandar subcaia. Aleluia, Jesus disse para mim que vai começar a curar a alma de pessoas agora, via Facebook. Então vamos orar todos nós juntos. Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa palavra e eu quero dizer que eu não estou pregando e ensinando. Esta é para eu viver. Senhor amado, estar envolvido com o Senhor como todos os meus irmãos e minhas irmãs em relacionamento, convívio, Senhor amado, e sobretudo comunicação, que não fere os princípios da tua palavra, que não me aliança, Senhor amado, a julgo desigual ou a trevas e nem tampouco, Senhor, relações que venham minar o teu fruto em mim, Senhor. O fruto do Senhor nos meus irmãos e nas minhas irmãs, Senhor amado, tem que sobressair de tal maneira que sejamos pacificador para o mundo em guerra. Ó, Pai, é por isso que nós servimos é o príncipe da paz e não o príncipe da guerra. Pai, em nome de Jesus, como diz ali no livro de Jeremias 8:22, a bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, porque não há cura ferida do meu povo. Oh, meu Deus, então nós vamos nos debruçar, nos encurvar em espírito, entendendo, Senhor amado, que há princípios para recomeçar, perdoar, permitir ao remédio dos céus descer nessa ferida. Senhor, voltar a estar animado, Senhor amado, e não deixar de praticar o bem por causa dos outros, pagando mal por mal. Senhor, nós temos que voltar a crer que nós fazemos as mesmas obras do Senhor. Então, em nome de Jesus, cura esse relacionamento, Senhor. Esse marido que não tem mais convívio, mas não quer a separação. Essa mulher que não tem mais convívio, mas não quer a separação, significa que o inimigo tinha se fortalecido no meio. Seja o ego, Senhor amado, agora arranca. Convencido por essa palavra, trabalha. Senhor, se é obra de feitiçaria, de encantamento ou palavras que eles deixaram de autoridade externa entrar, quebra agora essa autoridade. Senhor, volta agora, em nome de Jesus, Pai, a ter uma aliança com esse casal. E que essa aliança seja da seguinte forma: o Senhor cabeça os dois, uma só carne, e o teu espírito neles, e o cordão de 3 dobras não é quebrado. Espírito do Senhor, o Rascadosh, trabalha sobre este homem, sobre esta mulher. Meu Deus, trabalha agora sobre os filhos, trabalha sobre os filhos, trabalha sobre os filhos, Senhor. Olha para essa pessoa que já teve vários casamentos e não foi feliz em nenhum. Senhor, quebra essa maldição
emocional, essa maldição sentimental. Se é homem, foi feito, Senhor amado, para ser, Pai amado, cabeça, e não é bom ele estar só. Se é mulher, foi feito para ser coluna, uma disjuntora, não é bom estar só. Pai, então remolda, não deixe esse homem e essa mulher ser entregue a qualquer vento, Senhor, de proposta. Molda, cura, restaura, volta nele o amor e nela o amor próprio para se valorizar, porque assim eles vão deixar o Senhor preparar a vida deles, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, a porta que Cristo abre, ninguém fecha, Senhor. Ah, Senhor, então em nome de Jesus, quem poderia fechar a porta do coração era o homem, mas nós tiramos a resistência, nós entramos em obediência. Meu Deus, visita nosso estado emocional, essa pessoa nervosa, irada, iracunda, ou dessa pessoa deprimida, dessa pessoa angustiada, que já não sabe mais como viver, Pai amado, que não tem mais convívio de relação, demônio da agressão, da violência, da apatia, demônio do distúrbio, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome de Jesus agora, repreende de sobre a vida dos filhos o subterfúgio das falsas amizades, do falso relacionamento, do falso convívio por falta de comunicação com os pais. Ajuda esses pais a voltar a se relacionar com os filhos e os filhos com o pai. Quebra todo o subterfúgio, restaura a amizade nos lares, restaura o convívio nos lares, assim também restaura a prosperidade, prepara para eles, Senhor amado, nem que for um piquenique, Senhor, simples, um pãozinho com uma manteiga, mas desde que o mais forte seja vínculo no Senhor e vínculo de homens para com homens sem se contaminar. Senhor, nós somos a contracultura no mundo. Nós somos, Senhor amado, a posição do Senhor para mostrar para o mundo a luz e o sal. Então não deixe, Senhor, nos relacionar e nos justificar em relacionamentos com o mundo, como Eva foi tentar se justificar e dialogar com a serpente e causou a danificação em todas as espécies, em toda a espécie humana. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, tira do pânico, tira do desespero. Pai amado, essa pessoa que diz que se desviou por causa de pastor, por causa de bispo, por causa de irmãos, por causa de mau testemunho, ou porque foi lesado. Se foi lesado, prejudicado, caluniado, Pai, em nome de Jesus, cura essa ferida, ajuda ele a perdoar. Irmão, irmã, libera perdão em nome de Jesus Cristo. Pai, se alguém afastado, mostra para ele que a pessoa foi apenas, Senhor, instrumento do inimigo para desviá-lo, mas que ele quebrou foi a relação com o Senhor, a identidade divina. Traga de volta os que se apostataram da fé ou se desviaram, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Meus filhos e minhas filhas, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor brilhe a luz do rosto dele através de ti, te mantenha assim como você está. Que Deus abençoe. Aí no visor vai ter o número do nosso zap na live. Se precisar entrar em contato conosco, estaremos aí. Daqui a pouco o Ministério Deus Proverá em Piracicaba, nesse dia 2/9/2018, lá no Bartira. Daqui a pouco vamos estar lá em Piracicaba, Jardim Bartira, e que Jesus nos dê graça de ir e de retorno, e a todos vocês que vão cultuar a Jesus Cristo, seja na sua cidade, seja perto do seu bairro, o Senhor te livre do incidente, do acidente, do sanguinário, do salteador, pessoas como a missionária Ana Paula que está trabalhando, que Jesus sustente e dê um ambiente com a presença dele, com a mente sana dele, para que você vá bem em tudo que fizer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Um abraço no coração de todos.